Bem, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, madrugada de sexta-feira, nossa reflexão está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 36. Hoje eu vou ler bastante, 27 a 36. Então eu vou procurar ler bastante e falar muito pouco, tá bom, queridos? Para a gente não tomar muito tempo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 36. E eles dizem o seguinte: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que eu devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém. Bom, meus queridos, achei muito bonito. Eu ia ler só o comecinho, daí eu achei melhor ler todo, né, até o final desses versículos, né? Porque é muito bonito. Aqui é Jesus falando, né? Então não tem como não ser bonito, né? É Jesus falando, ensinando aos discípulos que nós devemos amar aos outros. Daí ele dá alguns exemplos, né? Amar a quem nos maltrata, perdoar a todos que nos fizerem mal, e ele diz uma coisa aqui, né, depois ele fala, é muito fácil, né, amar quem nos ama, isso é muito fácil. Eu lembro já há muito tempo, desde já mais de 5 anos atrás, quando eu mudei aqui para Minas, e um amigo meu que é pastor, o pastor Marquinhos, amigo da minha esposa de muitos anos, né? Ele e a esposa são amigos aqui da minha esposa, da família da minha esposa há muitos anos, né? E ele hoje pastor, e na época que eu vim para cá, há quase 6 anos, 5 anos e meio atrás, ele era pastor também numa igreja, hoje ele está em outra, mas ele era pastor numa igreja, e uma vez ele pregou sobre isso, sobre amar aos outros, né? E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou isso, que amar a quem nos ama é muito fácil. Isso qualquer um faz, né? Amar a quem nos ama é muito fácil. Qualquer um faz isso, né? Você amar a quem lhe faz o bem, a quem lhe agrada, né? A quem faz todas as suas vontades, isso é muito fácil, né? Então, a gente amar a nossa esposa, amar os nossos parentes, nossos irmãos, nossos filhos, isso é muito fácil, né? Porque eles nos amam também, então é muito fácil, a gente convive, a gente ama, é fácil, né? Você amar uma pessoa assim. Mas e amar os inimigos? E amar a quem nos maltrata? Como ele diz aqui, né? As pessoas que nos contrariam, as pessoas que nos maltratam, que falam mal da gente, né? As pessoas que nos roubam, até disso, né? Se roubaram a sua veste, né? Dele também a sua túnica, ou seja, né?
perdoar tudo, né? Isso me lembra outra passagem bíblica que quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deve perdoar, 7 vezes, né? E daí Jesus disse não, 7 vezes 70, né? Então, queridos, né? E ali estava se referindo ao mesmo, né? Ao mesmo erro, se a pessoa, né? Cometer o mesmo erro com você, né? Você deve perdoar 70 vezes 7, né? Então não está dizendo perdoar aquela pessoa em si, não. É perdoar a mesma coisa errada que ele fizer, o mesmo pecado que ele fizer para você, né? O mal que ele fizer a você, é você pecar isso, toda essa quantidade de vezes, 70 vezes 7. Então, queridos, né, a nossa reflexão hoje é essa, né? Como nós estamos lidando com as pessoas que não fazem parte da nossa família, as pessoas que nos maltratam. Por exemplo, eu sou fiscal, né, numa loja, uma rede de loja aqui em Minas, e quem é daqui de Minas conhece Lojas Rede, né, que é bem conhecida, tem mais de 80 lojas aqui em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais. É uma loja muito conhecida, muito procurada, né, vende, é, ela trabalha com produtos de beleza, com cosméticos, então é um movimento muito grande. A loja que eu trabalho não fica atrás, é um movimento muito grande também. E tem clientes que entram ali e que nem olham, né? Às vezes eu estou ali pertinho da porta, a pessoa entra com o nariz empinado, nem olha para mim, né? E eu, mesmo assim, eu falo, bom dia, senhora, né? Bom dia, boa tarde. Daí a pessoa, muitos não respondem, muitas passam, mesmo eu falando, não respondem. Outras daí se sentem, né? Daí na obrigação, né, bom dia, e fala. Ou seja, eu não estou dizendo que eu estou fazendo certo, que eu sou certo, não é isso, mas eu desejo meu bom dia, eu faço a minha parte, eu desejo boa tarde, boa noite, eu fico lá, eu entro 11h30 da manhã, saio 8 horas da noite, eu fico os 3 períodos. Eu faço a minha parte, eu desejo bom dia, desejo boa tarde, desejo boa noite, desejo mesmo, né? Quando a pessoa vai embora, tchau senhora, obrigado, viu? Deus abençoe, vai com Deus, Deus abençoe. Estou fazendo a minha parte, né? E é claro, né? É claro que eu faço isso, né? Pensando também nisso de amar aos outros, né? Fazer bem aos outros. E por ser, né? Cristão, por ser filho de Deus, nós falamos aqui, nós temos que ser luz na escuridão, né? Temos que ser esperança, né? Então, nossas palavras, nossos atos têm que ser diferenciados. E é claro, né? A gente faz isso também por educação, né? Então, graças a Deus, eu recebi educação, eu faço isso. Então, queridos, é a gente fazer isso, tratar os outros bem, como ele diz aqui também, né? Fazer aos outros aquilo que a gente quer que façam para a gente. Então, a gente tem que se pôr no lugar da outra pessoa, né? E sempre, 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 né? Procurar fazer cada vez mais, né? Sermos gentis, sermos atenciosos, sermos misericordiosos, como ele diz no finalzinho aqui, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, perdoar, amar aos outros, perdoar tudo que fazem errado contra a gente e amar, amar, amar. O amor é a chave de tudo, tá bom? Porque não somente, é claro, as pessoas que a gente gosta, que a gente convive, isso é muito fácil, mas amar a todos. Então, esse é o ensinamento, a reflexão de hoje. Amar a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Uma ótima sexta-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais fazer as coisas que agradam a Deus, tomar as decisões certas, as decisões corretas, e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, a sua sugestão, a sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe. Uma sexta-feira abençoada, repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, queridos.